Nesta tarde de terça-feira, aconteceu aqui nas dependências do Sindicato Rural uma importantíssima palestra, uma explanação sobre os trabalhos que a Empaer aqui de Canarana vem desenvolvendo no nosso município. Estamos aqui com a Luma Camargo, ela que é extensionista, ela que é a coordenadora da Empaer do estado de Mato Grosso e vai trazer aqui informações para nós sobre o que foi apresentado para a população de Canarana. Luma, como é que estão os trabalhos e também seja bem-vinda a Canarana. Obrigada, é um prazer estar aqui como sempre, né? Toda vez que venho em Canarana eu sou muito bem recebida. Essa iniciativa nossa de apresentar os resultados que a gente teve em 2021 e o planejamento de 2022 também é uma iniciativa para deixar o nosso trabalho transparente, né? Nos 15 municípios que compõem a regional de Barra do Garças, a gente está fazendo esse trabalho de apresentação, divulgação dos resultados frente à comunidade, à Câmara de Vereadores, às prefeituras. A gente tem um trabalho importante de parceria com várias dessas entidades, né? Então a gente julga muito necessário e a gente quer que se torne uma tradição essa apresentação de resultados, né? A Empaer hoje tem vários trabalhos importantes. Aqui em Canarana são muitos trabalhos de pesquisa na área de algodão, de gergelim, trabalhos muito importantes que realmente vão mudar e fazer diferença na vida do agricultor familiar. O que está faltando para fixar as famílias no campo e para fazer a produção do alimento para a agricultura familiar, ou seja, para a cesta básica? Hoje em dia faltam muitas coisas, né? Mas a gente pode dizer, como o Gil abordou aqui, né, na apresentação, a população, os agricultores familiares estão envelhecidos, né? É uma faixa etária acima de 45 até 61 anos, né? E com isso a gente precisa de mecanizar essa produção, né? E a mecanização ela é difícil porque não é só mecanizar, né, como a gente estava falando, a gente tem que treinar esses agricultores, dar condições para eles trabalharem no campo. Então, é uma das dificuldades que a gente tem. A outra é essa questão de adequação, de documentação. Muitos agricultores não têm a documentação da terra, o que dificulta muito o crédito, né, o acesso a linhas de crédito também que podem dar essa mudada, né, na propriedade rural. Luma, por que o jovem não está se interessando em ficar no campo? Foi um movimento que já, né, de um tempo, né, atrás, acho que todo mundo já escutou, né, o pai falar assim, eu não quero que você tenha a mesma vida que eu quero que você vá para a cidade para estudar. E esse movimento fez com que, né, tivesse muito esse êxodo desses jovens, né. O trabalho, a Empaer também faz esse trabalho junto aos jovens, né, rurais, que é esse trabalho de resgatar e dizer para eles, olha, mesmo na propriedade pequena, você consegue também ter uma renda. Só que para ter essa renda precisa de trabalhar e muito e usar as tecnologias, né? É a mensagem que a gente passa, abrir a visão do agricultor familiar para essas novas tecnologias que tem e, claro, adequá-las à realidade dele. Qual é a tua expectativa, Luma, para 2022? Você também, em sua fala, você disse que querem fazer um grande trabalho também com a comunidade indígena. Isso, hoje a gente tem diversos trabalhos e um deles que a gente está apostando bastante é no projeto do algodão agroflorestal. A gente tem trabalhos com comunidades indígenas, dentro desse projeto específico do algodão, com 6 comunidades indígenas, né, em 5 municípios da regional. E a gente quer, por meio dessa produção de algodão, sistema agroflorestal, além de ter essa renda com o algodão, também trabalhar na recuperação dessa área, né? A gente está fazendo outras culturas, outros plantios de segundo ano, né? Um projeto que vai se estender, acreditamos aí para 2, 3 anos, e que vai trazer essa segurança alimentar para o indígena e também o lucro da produção para ele. Só para finalizar, Luma, você observando aqui, você disse que mensalmente você está vindo a Canarana para acompanhar os trabalhos. O que você está, qual é o seu diagnóstico de que você está tirando aqui de conclusão do que está faltando para a Canarana para fomentar mais a agricultura familiar? Já visto que estamos com um percentual muito baixo da compra de insumos, ou seja, de alimentos para a merenda escolar, por exemplo, e para abastecer os mercados. O que está faltando para melhorar essa situação? O que falta é o que falta não só em Canarana, mas os outros municípios também, né? A gente trazer esses agricultores formadores de opinião para essa discussão, juntamente também desenvolver essa ideia de associativismo, de cooperativismo, porque ninguém produz nada sozinho, né? A gente precisa trazer várias pessoas para essa produção e para realmente ter um incremento na renda desses produtores, a gente precisa se organizar, né? Então, acredito que seja uma falha não só daqui de Canarana. Canarana é um pouco melhor ainda em relação ao cooperativismo e associativismo e com relação aos outros municípios da regional, mas é uma coisa que precisa ser fortalecida de um modo geral.
Então, a explanação de hoje é uma das atividades que a Embraer desenvolveu, que é apresentar os resultados de hoje. No caso, foi o que a gente realizou no ano passado, exercício 2021. A gente trouxe o resumo de tudo o que aconteceu e trouxemos também a realidade da agricultura familiar a nível de município de Canarana. Logicamente que os trabalhos 2022 nós já estamos executando no campo, mas os números de hoje, eu sempre dizia que nós estamos enfrentando a tempestade perfeita. A agricultura familiar, ela vem muito carente. Os trabalhos, eu digo assim, esse incentivo, esse exercício mais aprofundado em agricultura familiar, ele iniciou um pouco tarde demais. A gente mostrou os gráficos aí da faixa etária desses agricultores, muitos a deficiência de conhecimento técnico de produção, então é uma realidade. Mas a Embraer está aqui, a gente mostrou os dados, esses dados estão disponíveis na Embraer, esperamos ter compartilhado com a sociedade e que esses números sejam também divulgados, né? Gil, que culturas, que cultivares vêm gerando mais renda e animando as famílias a ficarem no trabalho no campo? Hoje, quando a gente pega em termos de produção, e eu sou um defensor disso, eu digo que todo agricultor familiar, juntamente com a sua família, ele tem que produzir, né? Nós batemos muito na produção que os agricultores familiares façam a produção do gergelim, né? O plantio, manejo e posteriormente a venda do gergelim. Nós defendemos a produção do algodão na agricultura familiar, né? E estamos aprofundando agora um trabalho em cima da produção de crotalária e futuramente nós vamos entrar também com o fomento da produção de mamona na agricultura familiar, com o objetivo de tecnificar essas culturas para, quando eu falo em tecnificar, a mecanização para a colheita mecânica. Você mostrou números impressionantes, muito atrativos de renda que o agricultor familiar pode obter na sua propriedade, ou seja, em cima de 1 hectare. O que está faltando para que isso chame mais atenção, ou seja, para fixar mais o homem no campo, o jovem também se sentir atraído para dar sequência a esses trabalhos? Hoje um dos grandes gargalos da agricultura familiar é a tradição. A família ela tem que ter tradição para produzir, né? E é um trabalho que a Embraer vem fazendo, e esse é um trabalho formiguinha de incentivar essas famílias a produzir, ensinar essas famílias como manejar uma cultura. E a gente percebe que as propriedades hoje, na grande maioria delas, dos pequenos produtores, meio que está abandonada. Nós precisamos fazer todo o trabalho de preparo de solo, correção de solo, na fertilidade, ensinar essas famílias a comercializar, a vender. Quando a gente ensina isso, aí nós temos que ensinar elas a produzir. E aí descobrimos que primeiro nós temos que fazer elas produzir alimento para elas se sobreviverem, se alimentar bem lá na propriedade, aí o excedente para venda. E aprendemos mais detalhes ainda e é o que a gente passa para essas famílias, elas não podem trabalhar sozinhas, elas têm que estar na associação ou na cooperativa, porque as empresas, os empresários, onde a gente organiza os contratos de venda dessa produção, ele não quer comprar diretamente do pequeno produtor, ele quer comprar da organização, da cooperativa. Então, como você dizia, a importância fundamental é o cooperativismo, é a união de forças, por exemplo, fornecer máquinas e que isso seja trabalhado em equipe, em grupo. Exatamente. Eu sempre falo que um maquinário, um trator, uma colheitadeira, um pulverizador tem que ter um dono. Mesmo que o maquinário que a gente tem hoje aí, ele vai para uma associação. Mas é preciso que esses equipamentos eles sejam zelados como se fosse de um produtor. Tem que ter um dono, né? Então nós defendemos isso. E tudo isso tem que ser via cooperativa. Porque os canais hoje, tanto na linha do crédito rural, o individual você não consegue. Agora, quando você está cooperado, você consegue. Então nós defendemos muito isso. Associação e cooperativa. Para finalizar a sua mensagem final à população de Canarana, da Embraer, do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, um trabalho incansável, exemplar, o que você teria a dizer hoje ao jovem também, trabalhador aqui do nosso município?
O futuro da agricultura está dependendo do jovem, né? Hoje eu te falo assim, ó, o agro, a agricultura de modo geral, a pecuária, todos eles estão em ascensão. É muito fácil hoje ganhar um bom salário na agricultura e o jovem precisa disso. Porém, é preciso que os pais desses jovens, eles consigam fazer essa transição de agricultura familiar. Isso é importante, o diálogo da família. Mas eu peço, a juventude, é importante que eles fiquem na propriedade e produzir de forma planejada, né? Uma pecuária planejada, uma produção de grãos, gergelim ou de pluma, algodão, planejado. Quando a gente fala planejado, você já tem que plantar sabendo para quem vai vender. Então essa é a mensagem que eu passo para o jovem. É fácil de ganhar seus 2, 3 salários mínimos por mês trabalhando na propriedade rural hoje.